Pois bem, agora eu tô dando início aqui a parte 2, né, da aula do oscilador harmônico, certo? Aí, relembrando que eu vi na aula passada, né, eu tinha aqui o Hamiltoniano do oscilador harmônico, né, certo? Aí, né, da fatoração, quando eu pensei em fatorar esse Hamiltoniano, eu chego, né, nessas duas formas de escrever ele, essa e essa, né, em termos dos operadores escala, né, a mais e a menos, onde esses operadores escala são isso aqui, né, a escada, degrau, né? Tanto faz, né? Levantamento e abaixamento, né? Para do levantamento a mais, né? E abaixamento a menos. E aí a gente viu, né? Que era conveniente escrever esses dois carinhas assim, né? E aí a gente viu aqui também, né? Que se aí, por exemplo, eu tenho a reta de energia aqui, eu tenho a reta de energia aqui, né? Eu tenho um estado psi que tem essa energia, né? Se eu pego o estado A mais psi, né? Eu vou ter essa energia. Se eu pego o estado A mais quadrado psi, eu já vou ter essa energia. E assim por diante, né? E aí se eu pego esse estado A menos psi, eu vou para essa energia aqui. Se eu pego A menos quadrado, eu já vou para essa energia aqui, né? Só que aí é o seguinte, essa energia aqui, ela não pode ter qualquer valor, né? Porque tipo assim, ó, imagina que a gente tem aqui, né, aqui o zero de energia, né? Aí eu tenho energia aqui, né? Eu tenho um estado psi para essa energia, certo? Se eu quiser ir abaixando, né, os estados, eu vou aplicando A menos, né, no caso. Então aqui eu já vou ter uma energia menor, certo? A menos quadrado, já vou ter uma energia menor ainda. Esse aqui já vou ter outra, mas é menor ainda. Já cortar do ômega. E aí vai chegar uma hora que eu vou ter, né, energias negativas, certo? Menor que zero. Isso aqui é menor que zero, certo? Que no caso é só um exemplo, né? Aqui é só um exemplo. No caso, quando eu aplico A4, né? Aí, ou melhor, esse estado A4 aqui ele já vai ter energia menor que zero, mas isso aqui é só um exemplo. Só que isso é incongruente, né? Porque tu não pode ter estados, né, aceitáveis com essa energia menor que zero. É porque se você lembrar, né, um potencial qualquer, né? Aí eu tenho um ponto de mim, né? Tem uma questão no grifo desse capítulo, né? Eu não lembro qual é o número da questão, que ela diz assim, que ela mostra, né? Pede para você provar que quando você, né, determina os autovalores do Hamiltoniano com esse potencial aqui, né? Nenhuma energia pode ser menor do que essa altura aqui, ó, né? Do que esse ponto mínimo do pulso, né? Então, se eu tiver uma energia aqui assim, por exemplo, né, ela é menor que V0, isso aqui não pode acontecer, tá errado. Ou essa, né, ou essa, certo? Então, isso aí não pode acontecer, né? Certo? Não vai ter funções normalizáveis, certo? Quando essa energia é menor que o ponto mínimo do pulso. No caso do oscilador harmônico, né, esse ponto mínimo, né, qual é a energia potencial? É zero, né? Que a gente está lidando com esse potencial aqui, certo? Ou seja, nesse caso, o que tu não vai poder ter, né, energia menor do que zero, né? Essas energias aqui tu não pode acontecer, certo? Né? Só que aqui, ó, tu vê que quando tu opera tu vai aplicando esses a menos, né? Vai chegar uma hora que tu vai estar, né, em energias menores que zero, certo? Então a única forma de tu se livrar disso, certo? É o que? É se tu, por exemplo, tiver aqui, ó, né? Tu tiver o zero de energia, tu tiver um estado de energia mínimo, né? Vou chamar de psi zero, onde quando tu aplique o A, certo? Isso aqui seria zero, né? Beleza? Porque aí de fato, né, tu aplica ele é zero, né? Aí tu aplica ele de novo, aí vai ser zero e aí, enfim, aí não vai ter nenhum estado, né, normalizável, certo? Com energia negativa, beleza? Para isso, para acontecer essa simetria, né, essa energia ela não pode ter qualquer valor. Ela tem um valor único, né, que é
a energia do estado fundamental do oscilador, certo? E aí a gente vai determinar, né, a partir dessa imposição da gente aqui, a gente vai determinar tanto quem é esse estado fundamental, quanto é essa energia, certo? Beleza? Então, por exemplo, esse A menos, né, eu vou substituir aqui dentro. E a gente vai ter uma equação diferencial. O A menos é quem? É 1 sobre 2m H cortado ômega, né? Vezes o I, P, né? Mais M ômega X operando no psi zero. Isso aqui tem que ser zero, né? Esse cara aqui não é zero, obviamente, né? Esse cara aqui não é zero, ele é diferente de zero, então já pode sair da equação aqui. Então, IP mais M ômega X zero tem que ser zero. IP eu vou trocar por menos IH cortado, né? Vai ficar menos IH cortado de dx, né? Vai ficar menos IH quadrado. Tem um H cortado, né? Esse tem um H cortado de dx, né? Então vai ficar só H cortado de dx mais M ômega X 0 é igual a zero, né? Aí eu aplico a distributiva aqui, passa um para o outro lado, tá? Vai ficar assim: 0 dx é igual a menos M ômega X esse 0. Esse H eu passo para o outro lado também, vai ficar assim, beleza? E aí aqui eu posso resolver só por integração, né? Passo esse psi 0 para cá, para o outro lado. O dx eu passo para o outro. X dx, integro os dois lados, certo? Aqui é o ln psi 0, e aí isso daqui vai ser menos m ômega sobre h cortado x quadrado sobre 2 mais uma constante, né, que é a integração indefinida, né? E aí eu tenho aqui então, né, eu aplico a exponencial nos dois lados, vou ter que o psi 0 é igual a uma constante a, né, vezes a exponencial de menos m ômega sobre h x quadrado sobre 2. Posso botar esse 2 aqui também, né? Feito? Pronto. Isso aqui é o psi 0. Depois, já eu normalizo ela, né? Aí a gente pode, agora descobrir quem é a energia, né? No estado desse tipo aqui. Nós temos que jogar na equação de Schrödinger, né? A gente tem assim, né? Ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m d quadrado dx quadrado mais, será que não tem outro método mais fácil? Não, acho que é assim mesmo. 1/2 de m ômega quadrado de x quadrado, né? Psi 0 tem que ser igual a energia vezes psi 0. Substitui esse psi 0 aqui, né? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aqui eu tenho um a, né? Aí aqui eu tenho a derivada segunda da exponencial e o que? Beleza? Mais 1/2 de m ômega a x, né? Esse quadrado a custo, né? Osso igual a vezes a vezes exponencial de menos m ômega 2 h cortado x quadrado. Beleza? Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Aí eu vou desenvolver esse termozinho aqui, ó, né? Primeira, derivada primeira dessa exponencial 2h cortado x quadrado vai ser o que? Vai ser, deriva o que tem dentro, vai dar menos m ômega sobre h cortado 2. Aí vai ser 2x, né?
corta, corta. E aí a derivada exponencial, que é a própria exponencial. Perfeito. Então isso aqui vai ser igual a menos m ômega sobre h cortado x exponencial de menos m ômega. Beleza? Agora eu vou derivar isso aqui de novo, né, porque eu quero a derivada segunda. Feito. Vai ser igual a derivada isso daqui, né? Menos m ômega sobre h cortado. Fez a derivada de x vezes a exponencial de menos m ômega. E aí isso aqui vai ser igual a menos m ômega sobre h cortado. Pronto. Derivo x, né? Fica só exponencial. Mais, agora o x vezes deriva exponencial vai dar novamente menos m ômega sobre h cortado vezes o x. Aí eu boto o coisa em evidência, né? A exponencial em evidência. Aqui vai ter um menos m ômega sobre h cortado vezes o x quadrado. Pronto. Isso aqui é a derivada segunda, né? Então eu jogo aqui dentro da equação de Schrödinger. Vai ficar o quê? Menos h cortado quadrado sobre 2m vezes essa derivada segunda, que vai ser menos m ômega sobre h cortado vezes 1 menos m ômega vezes exponencial mais 1 meio m ômega quadrado x quadrado vezes a exponencial. Ver se está certo. Exatamente. Isso aqui tem que ser igual a energia vezes a exponencial. Corta as exponenciais. Aqui cancela um menos com menos. Corta esse m com esse. Fica só h cortado ao quadrado sobre 2 ômega, né? Aí esse h aqui corta com esse, né? Fica só h cortado ômega sobre 2 vezes 1 menos m ômega sobre h cortado x quadrado vezes, não tem vezes não, mais 1 meio é igual a energia. Então, aplica distributivo aqui, vai ficar h cortado ômega sobre 2 menos h cortado ômega sobre 2 m ômega sobre h cortado x quadrado. Corta, corta. Então h cortado ômega sobre 2 menos m ômega quadrado sobre 2 x quadrado mais meio de m ômega quadrado x quadrado. Então eu corto esses dois caras. Então eu tenho aqui que a energia é para ter botado zero, né? Que eu tava... A energia do estado fundamental, né? A gente chama de zero, né? Então a energia é zero do estado fundamental é o que? É h cortado ômega sobre 2. Pronto, perfeito, né? Então a energia, certo? Lembrando, né? A energia, né? De um estado tal que quando tu faz o A menos, né? Isso aqui dá igual a zero, né? É a energia, certo? Do estado fundamental que vale h cortado ômega sobre 2. Beleza? Aí a gente pode também só aqui normalizar, certo? Deixa eu resumir aqui para não ficar me perdendo.
Psi0 de x é igual a A vezes exponencial, botar assim, né? E elevado a menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado, né? Isso. E U é 0 é igual a h cortado ômega sobre 2. Beleza? Aí a gente pode normalizar, né, esse estado, né? Ou seja, isso aqui menos infinito até mais infinito tem que ser 1. Isso implica que o módulo de A ao quadrado integral exponencial de menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado vezes E elevado a menos m ômega sobre 2h cortado quadrado tem que ser igual a 1. Igual a 1 vezes integral simplesmente, né, m ômega sobre h cortado x quadrado dx até mais infinito. Isso aqui é aquela integralzinha gaussiana, né? Vou botar assim, ó. Essa integral aqui, né, tem um menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado dx, né? Isso aqui é igual a, botar aqui só tudo dentro do coisa, né? Parênteses. Botar aqui vezes o x, né? Tudo isso aqui é o quadrado. Aí eu faço aqui a mudança de variáveis m ômega sobre 2h cortado vezes x, eu vou chamar de u. Então du vai ser igual a raiz de m ômega sobre 2h cortado dx, né? E aí o dx vai ser raiz de 2h cortado m ômega vezes m ômega. Isso deu. Pronto, perfeito. Substitui esse cara aqui ali. Eu vou ter que essa integral vai ser a mesma coisa que raiz de 2h cortado m ômega vezes integral e é elevado a menos u quadrado vezes o du de menos infinito até mais infinito. Isso aqui não muda os limites, né? Não importa. Pois bem, essa integral aqui a gente sabe, se eu não me engano, é raiz de π, né? Certo? Então a gente tem que, isso aqui vai ser vezes raiz de π, que é igual a raiz de π. Eu não lembro agora se é π ou não é. Ou é π sobre 2. Raiz de π sobre 2. Esse DH cortado aqui vem das... Ah, não, peraí. Aqui, ó, eu tava escrevendo... Eu não sei porque eu botei esse 2, né? Só do costume mesmo. Perdão. Então aqui não tem esse 2, aqui não tem esse 2, não tem esse 2. Não tem esse 2, perfeito, agora sim. Pronto, então aí vai dar π vezes h cortado m ômega, né? É igual essa integral aqui, ó, certo? Então eu tenho que módulo de A vezes essa integral, chega, mas cadê? π h cortado sobre m ômega tem que ser igual a 1. Então o A tem que ser igual a m ômega sobre π h cortado, né? E aí o A, né, ele pode ser um real, não tem problema, né? Se eu quisesse, para ser mais geral, eu poderia incluir uma fase, né? Mas não tem importância, né? Até agora não tem importância. E aí eu vou ter m ômega sobre π h cortado elevado a 1/2. Ou então A é igual a raiz, ou m ômega sobre 4. Perfeito. Então, né,
a gente tem aqui que o estado fundamental do oscilador harmônico é totalmente determinado assim, né? O A, né? E o A a gente acabou de descobrir que é M ômega sobre π H cortado elevado a 1 sobre 4 vezes E elevado a menos M ômega sobre 2H cortado x quadrado. E o E0, a energia do estado fundamental, é H cortado ômega sobre 2. Pronto. E aí, a gente descobriu a energia do estado fundamental, né? Mas a gente pode saber a energia de qualquer estado. Por quê? Porque a gente já sabe que, por exemplo, né, o estado seguinte possível, né, vai ser quem? Vai ser A mais Psi0, né? Esse aqui é o Psi1, né? Certo? Que é o estado seguinte, né? Para esse estado eu já vou ter energia o quê? E0 mais H cortado ômega, porque eu estou falando do estado A mais Psi0, né? Então, isso aqui já vai ter energia H cortado ômega sobre 2 mais H cortado ômega, né? Ou seja, H cortado ômega vezes 1 mais 1 meio. Beleza? O A mais quadrado Psi0 vai ser igual a, vai me dar, é igual ao quem? É o Psi2 que eu chamo, né? Não é exatamente o Psi2, né? Porque ele ainda não está normalizado, já vou falar disso, mas por hora, a grosso modo, pensa assim, né? Aí, esse estado seguinte já vai ser o que? Aí tem energia 0 mais, né, do anterior, mais outro H cortado ômega, tá entendendo? Ou seja, H cortado ômega vezes 2 mais 1 meio, né? Então, ou seja, esse, né, eu tive que cortar aqui o vídeo porque alguém me chamou aqui, mas continuando com o que eu tava falando, né? E aí a gente, como eu disse, a gente sabe todos os altos valores de energia, né? É capaz de saber todos os altos valores de energia. Por quê? Porque a gente sabe de onde pode começar, né? De onde pode partir, que é o E0, igual a H cortado ômega sobre 2, né? E aí, desse em diante, a gente sabe todos os outros valores de energia, né? A gente sabe que o seguinte vai ser, né, H cortado ômega sobre 2 mais H cortado ômega, o outro vai ser 2, ou assim, né? Meio mais 2, ou assim, H cortado ômega sobre 2 vezes mais 2 H cortado ômega, né? Ou seja, meio mais, aqui era 1, né? Aqui 2, né? E assim por diante, né? Ou seja, eu tenho isso aqui, né? Ó, o EN, EN, energia, né? É igual a H cortado ômega vezes 1 meio mais N, né? Onde o N é um inteiro, né? Beleza? O N pode ser 1 ou 2, a 0 também, né? Claro. O estado fundamental, 0, 1 ou 2 ou 3, tá entendendo? Né? Então, as energias a gente já determinou. Vou botar aqui junto, né? Ficar juntando aqui as informações que a gente vai coletando. As energias a gente já determinou, que é N mais meio, com N igual a 0, 1, 2, beleza? Agora vamos para os autoestados, né? Vamos lá, por exemplo, a gente já acabou de determinar o Psi0, a gente já normalizou o Psi0, beleza, né? Aí se a gente quisesse ir pro Psi1, saber quem é o Psi1, basta a gente fazer o quê, né? A mais Psi0, perfeito. Só que quem garante, Arthur, que esse estado aqui ele é normalizado, né? A gente não teve essa garantia ainda, né? Então a gente tem que dizer que esse Psi1 tem que ser uma constante de normalização vezes isso aqui, né? Essa constante a gente escolhe ela de tal forma que ela garanta a normalização, tá entendendo? Pode ser pode, mas pode ser outra coisa também, né? É isso que a gente vai testar. Do mesmo jeito, se a gente, sei lá, a gente tem um Psi2, né? E aí a gente tem aqui esse Psi2 é normalizado, beleza?
E aí se a gente quiser obter o psi3 a partir desse psi2, é o que? Basta fazer A mais com isso aqui. Mas que a gente garante que é normalizado. Então a gente considera uma constante aqui para normalizar. Então bora pensar de forma geral. Bora pensar que eu tenho um psi n, que ele é normalizado. E aí eu quero saber quem é o psi n mais 1 normalizado. Então ele deve ser algo assim, só que botando uma constante de normalização aqui. Então eu quero que o psi n mais 1 ele seja normalizado, igual a 1. Então eu vou ter aqui que o b a mais psi n complexo conjugado, que é o psi n mais 1, supondo normalizado, a mais psi n, certo, dx, beleza? Menos infinito até mais infinito. E isso aqui tem que ser igual a 1. Esse b ele pode sair daí, dentro, né? Vai ficar um b complexo conjugado e outro b aqui, que é o módulo de b ao quadrado, vezes integral a mais psi n complexo conjugado a mais psi n dx de menos infinito até mais infinito. Só que aí tem uma coisa aqui, ó, a gente tem que resolver essa integral, né? Tem que resolver essa integral, né? Só que aí, ó, essa integral aqui, né? A gente pode, certo? Dá pra mostrar aqui o que? Que se tu tem assim, algo assim, ó, psi complexo conjugado b psi dx menos infinito, dá pra mostrar que isso aqui é a mesma coisa que tu faz assim, ó. Tu pega o psi complexo conjugado, aí o a trazer pra cá, só que ele vai com complexo conjugado, né? E o b psi, né? Ou seja, essa integral aqui, ó, né? Essa integral aqui, ela vai ser o que? Eu vou ter que a integral vai ser igual a mesma coisa que tu fazer psi n complexo conjugado vezes o a mais complexo conjugado a menos a mais também, né? Só repetindo, né? Só repetindo esse cara aqui. Menos infinito mais infinito, né? Aí, ó, esse a mais é quem? O a mais, ele é raiz de 1 sobre 2m h cortado ômega vezes ip menos ip mais m ômega x. Complexo conjugado dele, basta tu inverter isso aqui. Mas quando tem um mais aqui, é o que? Eu tenho o a menos, né? Então esse cara aqui, complexo conjugado dele, é simplesmente o a menos. Então eu vou botar o a menos. A menos, a mais, psi n. Pronto, perfeito. E aí feito isso, ó, que legal. Eu tenho aqui esse cara, né, operando no psi n. Esse cara eu vou trocar pelo hamiltoniano, né? Como é que ele está associado ao hamiltoniano, né? H sobre H cortado ômega, lembra da aula passada, né? Mais 1 meio, certo? Mais 1 meio. E aí eu tenho aqui o psi n, né? Repito tudo. Vezes psi n eu vou passar para cá, daqui para cá. H psi n sobre H cortado ômega mais 1 meio dx. Tem um psi n aqui também, cara. Perfeito. Repetindo. Ó, H psi n é quem? É n vezes psi n, né? Mas o n a gente já viu que é H cortado ômega, né? Vezes o n mais meio, certo? Ou seja, é H cortado ômega vezes n mais meio sobre H cortado ômega, por quê? Porque tem uma carinha aqui ainda, né? Beleza? Aí repete agora esse cara aqui, 1 meio de psi n.
vezes, corta, esse meio, mais esse meio, porque esse aqui tem um psi-n, né? Esqueci do psi-n, rapaz. Né? Meio mais meio vai dar 1, né? Então eu vou ter aqui só n mais 1 psi-n. O n, né, ele é constante, sai da integral. N mais 1. Olha aí que belo. Mas esse cara aqui, ó, né, ele é normalizado, né? Lembra que eu estou propondo psi-n, né? Aí eu quero ir para o estado psi-n mais 1. Esse aqui é normalizado já, beleza. Mas esse aqui eu quero garantir a normalização dele, né? Ou seja, um b vezes o a mais, recuperando o psi-n, né? Então esse cara aqui já é normalizado, né? Ou seja, isso aqui é 1, né? Então essa integral ela vai ser simplesmente n mais 1, beleza? Aí olha assim, ó. Essa integral é o que, né? Eu tinha aqui um módulo b quadrado vezes essa integral, ou seja, que é n mais 1, tem que ser igual a 1, né? Para garantir a normalização, certo? Então, módulo de b ao quadrado, ó, aqui, ó, tá vendo? Módulo de b quadrado vezes essa integral, cadê? Módulo de b essa integral tem que ser igual a 1, ó. Beleza? Então, isso aqui tem que ser 1 mais 1. B pode ser simplesmente raiz de 1 sobre n mais 1. Perfeito, né? Isso aí. Ou seja, né, agora a gente acabou de determinar certo, o constante de normalização, né, desses estados, né? Beleza? Então, ou seja, se psi n é normalizado, né? Psi n mais 1 vai ser o que? Vai ser 1 sobre raiz de n mais 1 vezes o a mais, né, no psi n. Beleza? Certo? Só que a gente o que a gente só fez foi determinar, né, a constante de normalização, né, quando você sabe um estado normalizado e aí você quer aplicar, né, você quer aplicando A, saber o psi-n mais 1, né? Certo? Fazendo isso, aí você tem que ter uma constante de normalização, que é esse cara que eu acabei de determinar, né? Mas você ainda não determinou os estados estacionários, né? Essas autofunções aqui de fato, né? Mas como é que eu determino elas? Vamos pensar aqui. Eu sei o psi0, eu acabei de determinar o psi0, né? Como eu disse, ó, se eu pegar A mais, certo? Esse daqui, eu acabei de determinar o psi0. Se eu fizer A mais, eu vou para o autoestado, né? Certo? Psi1, né? Só que eu tenho que botar aqui a constante de normalização, que eu botei aqui, né? Que é 1 sobre raiz. O n, né, do anterior é o que? É 0, né? O n, ó, n, nesse caso aqui é 0. Então é 0 mais 1. Então isso aqui é 1 mesmo. Psi1 é igual a A mais Psi0. Beleza? Agora bora falar. Beleza. Psi1, ó. Aí quem é o A mais, né? Basta eu pegar aquele operador A mais, substituir aqui dentro, né? Operar em Psi0, pronto, eu acho o Psi1. Perfeito. Psi1 já, pronto. Psi1 eu já sei quem é. Basta eu fazer esse processo aí. Psi2, né? Psi2, ele é o que? Ele é 1 sobre, né, raiz de 1 mais 1 vezes o A mais no Psi1, né? O N é 1, né? Por isso que eu botei esse 1 aqui. Mais um 1 da fórmula, né? Vezes o A mais Psi1. Ou seja, é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes A mais Psi1. Deixa eu botar aqui. Só que esse Psi1 aqui, ó, eu vou botar ele em termos do Psi0, né? Ou seja, eu acabei de determinar que é um Psi1. A mais Psi0. Ou seja, isso aqui é igual a A da área quadrado sobre raiz de 2 Psi0.
beleza? Pronto. Terminei quem é o psi2 também. Perfeito. Agora quem é o psi3? Psi3 é igual o que, né? Faço a DAG, né? A mais, confundido com outro formalismo, a mais. Faço a mais no psi2, só que para ser normalizado eu boto aqui 1 sobre raiz de 2 mais 1, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 3 vezes a adaga. Mas que é o psi2? 2, psi0, e eu tenho também raiz de 2 aqui, né? Porque o psi2, ele carrega uma raiz de 2 aqui, né? Então isso aqui vai ser o que? 1 sobre raiz de 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou botar 1 aqui, né? Só para ficar intuitivo do que eu vou fazer, né? 3, né? A mais com a mais quadrado é a ao cubo, né? A mais cubo. 0. Pronto. Determinei psi3. Tá vendo, ó? Determinei o psi3. Agora, de novo. Ah, pelo amor de Deus, é psi4. Vou fazer não, né? Quer o psi4? Raiz de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes a mais 4 psi0. Psi5, cara. Aí é brincadeira, né? Mas, então, a gente já sabe, né? Aqui como faz para calcular, né, o psi, qualquer psi a partir do psi0. É o que? Psi n, ele é 1 sobre n fatorial, raiz, por quê? Quando o n é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 4 fatorial, né? Vezes o a mais, eu podia até ter botado aqui, né? Ficar mais explícito. 4 fatorial, aqui é 3 fatorial, aqui é 2 fatorial, certo? N, 1 sobre raiz de n fatorial, vezes o a mais elevado a n. Psi, né? Psi0, quer dizer, n. Pronto. Agora sim eu determinei os autoestados do Hamiltoniano, né? Então vou botar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Determinei os autoestados do Hamiltoniano. Novamente, por que tu tá falando determinei? Porque esse AN eu sei quem é, mano. Ó. É igual a 1, só repetir isso aqui. O AN é quem, né? É 1 raiz de 1 sobre 2m h cortado ômega p, né? I menos p mais m ômega x em psi0, só que é elevado a n, né? Vou ajeitar isso aqui, 1 sobre raiz de n fatorial vezes o que eu vou botar assim, 1 sobre 2m h cortado ômega elevado a n sobre 2, né? E aí aqui menos aí para ficar mais explícito, porque é p, eu vou trocar por menos e h cortado, né? Menos i h cortado, pronto. Vai ficar assim, menos d de x mais m ômega x, beleza? Menos, isso, tá certo. Aí operado n vezes no psi, pronto. Ó, basta eu pegar esse operador, né? Tacar ele n vezes no psi0, né? Se a gente for 1, eu taco ele uma vez, né? Faço ele só uma vez, né? Ou seja, eu pego aqui, multiplico m1 x por x0 e depois pego o menos dx no psi0, que eu racei, né? Pronto. Né? E aí eu obtenho o psi1, né? Se o n for igual a 2, do mesmo jeito, opera isso aqui duas vezes, né? Beleza? E assim por diante. Perfeito. E aí, cara, né? Por exemplo,
Pronto, eu já mostrei como chega nos PCNs, beleza? Pronto, a gente achou as autofunções, achou os altos valores de energia, né? Só falar um pouco do que acontece no caso analítico, né? Porque tipo assim, ou melhor, do que acontece não, do resultado do caso do analítico, né? Esse cara aqui, ó, quando você, né? Se você olhar, o psi0 é quem? Eu vou botar logo o psi0 aqui. Psi0 é vezes, cadê o A? A M ômega sobre pi h cortado quadrado, que é M ômega sobre pi h cortado elevado a 1 sobre 4, né? Vezes a exponencialzinha, né? Menos M. Caralho, perfeito. Posso botar aqui também, ó. Beleza? E aí, ó, vamos lá. Quando a gente pegar esse cara aqui, né, e operar nessa exponencial, né? Se, por exemplo, se isso aqui for de ordem 1, né, o n igual a 1, né? Eu opero isso aqui, né? Quando eu fizer esse operador, eu vou ter aqui dentro um polinômio, né? Porque a exponencial eu derivo ela uma vez, outra vez, aí cai e sempre fica multiplicado pela exponencial, né? E aí eu boto em evidência exponencial, vai ficar dentro do parênteses, né, um polinômio. Tá entendendo? Aí se esse n ele for de ordem 1, né, esse polinômio, ele vai ser também de ordem 1. Ou seja, o x com a maior potência do x é 1, né? Eu vou ter um polinômio com x elevado a 1. Né? E outro x, cara, de ordem menor, né? Se for 2, né, eu vou ter dentro do parêntese um polinômio, né, de ordem 2, né? Ou seja, tanto vezes x mais tanto vezes x ao quadrado. Acabou aí, né? Se for de 3, né, vai ser um outro polinômio de ordem 3. Né? E assim por diante. Ou seja, se for de ordem n, eu vou ter um polinômio de ordem n. Né? E esse polinômio, ele é chamado de polinômio de Hermite, né? Beleza? Esses polinômios são chamados de polinômio de Hermite. Eu acho que tem mais alguma manipulação assim, só com essas constantes para, né, que ele é adimensional, né, e tal. Mas é algo assim, eles são os polinômios de Hermite, beleza? Né? E eles vêm à tona no caso do analítico, certo? Né? Eu acho que nesse tópico do Griffiths ele não abriu aí e mostrou que são os polinômios de Hermite e tal, né? Mas dá para provar talvez, né? Que usando, pegando esse operador aqui, aplicando ele n vezes nessa exponencial, aí depois eu ajeito a exponencial, deixo em evidência dentro do parênteses, eu vou ter só um polinômio, né? De ordem n, beleza? O gráfico dessas autofunções, né? Vamos lá. Aqui eu vou fazer, né, x aqui, né? Aí aqui eu vou desenhar o potencial, energia potencial, ó. A gente faz assim, né? Aí a primeira energia vai ser, né? Vai ser meio de h cortado ômega. Daqui pra cá eu já vou ter, né, uma diferençazinha de h cortado ômega para a energia seguinte, né? Então eu já vou ter aqui uma energia que é 3 meios de h cortado ômega. Que é h cortado ômega sobre 2 mais h cortado ômega, como eu disse, né? O seguinte já vai ser também, né? Aí todas são espaçadas de h cortado ômega, né? Aí vai ser 5 meios de h cortado ômega, certo? E assim por diante. O seguinte, né? Aí as autofunções, né? As autofunções elas são tipo assim, ó. Certo? Pro estado fundamental, né? Elas são gaussianas assim, né? Desenhar em azul. São gaussianas assim. Tá entendendo? Pro n igual a 1, né? A primeiro estado excitado, eu já vou ter ela fazendo assim, ó. Né?
certo? Para o n igual a 2, né, eu já vou ter, né, novamente uma função par, né? Aí eu falo mais isso aqui. Faz tipo assim, né? Eu não sei se essa amplitude aqui é o mesmo, né? Eu vou botar aqui, ficar mais bonitinho. Pronto. Beleza? N igual a 3, certo? Eu já vou ter algo assim. Isso, né? Então, basicamente, outra coisa importante que é interessante analisar é que quando o n ele é par, né, a função ela é par, né, a função de onda ela é par, né, porque, ou seja, significa que psi de menos x é igual a psi de x, né. Por exemplo, para o n igual a zero, n igual a n par, né, é um gaussiano, né. Ou seja, se eu pego um x aqui, ela é a mesma coisa no negativo desse valor de x, tá entendendo? Menos x, certo? As, né, para o n ímpar, né, por exemplo, n igual a 1, ou 3, ou 5, né, ela é sempre uma função ímpar, né. Então, por exemplo, n igual a 1, como eu disse, ela é assim, né. E aí, quando eu pego aqui um valor de x, né, ou seja, função ímpar é assim, né, psi de menos x é igual a menos psi de x, né. Ou seja, quando eu pego um valor de x, quando eu olho em menos x, ela é o negativo do que ela é em x, né. Psi de x, e aqui ela já é menos psi de x. Entendeu? E aí é a mesma coisa para todo e qualquer x, né? E aí sempre que o n é ímpar, a função de onda ela é ímpar. Beleza? Outra coisa também, elas são ortogonais, né? Ou seja, se eu pegar um psi m vezes um psi n, isso aqui vai ser um delta nm, né? Ou seja, é igual a 1 se o m for igual ao n, é igual a 0 se m for diferente de m, qualquer m diferente de m, né? Então, se por exemplo, se isso aqui for 6, né, psi 6 vezes psi 6, isso aqui vai ser 1, porque 1 é igual ao outro. Se for o n for igual a 6 também, e o psi, o n já for igual a 2, né? Vai ser 6 e 2, né? 6 é diferente de 2, então ela é 0, certo? Então elas também são ortogonais, né? Vou botar aqui também, né? Psi m, complexo conjugado, psi n é igual a uma delta de Kronecker, certo? E é isso.